Sabes aquele peso que às vezes sentimos nas nossas costas? Aquele dos erros que já cometemos e que parece que nunca nos largam? Eu sei bem como é que isso é. Mas, e se desse para virar isso a nosso favor? Se é a tua primeira vez, muito prazer. O meu nome é Hilda Rosa e é muito bom ter-te aqui neste nosso cantinho tão humilde. Nós falamos um pouco de tudo, refletimos juntas sobre o nosso dia-a-dia, alguns desabafos e aprendizados, claro, onde encontramos alguma leveza no meio do caos. É tão fácil ficarmos presos à nossa culpa, não é? Aquela vozinha na nossa cabeça que nos diz: não és bom o suficiente. Mas, e se eu te dissesse que os nossos erros não são o nosso fim? E se eles pudessem ser o nosso ponto de partida para algo novo, algo muito maior? Olha, hoje quero contar-te uma história magnífica de um homem. Alguém que parecia a última pessoa do mundo a ter a segunda oportunidade, acreditas? Sabes aquela pessoa que se acha a última bolacha do pacote? Sim, essa mesmo. Estou a falar do Paulo. Sim, esse Paulo da Bíblia. Já ouviste falar? Curioso, antes de ser Paulo, ele era Saulo. E o Saulo, minha amiga, meu amigo, estava a fazer coisas terríveis. Ele perseguia e prendia as pessoas que acreditavam em Jesus, acreditas? Ele achava que estava a fazer a coisa certa. Pobre coitado. Na verdade, ele era tão convicto do que fazia que o seu próprio zelo se tornou na sua maior armadilha. Ele estava a seguir um caminho de dor, de fúria, a pensar que aquela era a verdade, a única verdade absoluta. Mal ele sabia o que o esperava. Então, olha, hoje convido-te mais uma vez a abrir a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9. Assim vais entender melhor daquilo que falo. Se não a tiveres à mão, não faz mal, ouve só com o coração. Vamos ler então os versículos de 1 a 5 em Atos 9, 1, 5. Como eu sempre, deixo sempre aqui na legenda e até mesmo na descrição do vídeo. Vamos lá então? Então diz assim, na minha Bíblia diz como título: Conversão de Saulo. Isto é poderoso, pessoal, escutem. 9, 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas. Eu já expliquei aqui num dos vídeos o que queria dizer sinagogas, certo? A fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, escutem muito bem este versículo no número 3. É aqui que a história fica interessante, escutem. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Escutem bem. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor era Jesus: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões? Pessoal, eu fui ver o que é que queria dizer aguilhões. Vocês por aí sabem o que é que isso significa, os aguilhões? Aguilhões é uma ponta afiada numa cana para cutucar os bois e fazê-los andar. Pois é. Vamos lá então continuar. Este foi aquele momento muito bonito, não é verdade? Vamos pensar nisto um pouco. No primeiro versículo a Bíblia diz que Saulo respirava ameaças de morte. Consegues imaginar o que é isso? Eu não, graças a Deus. Nunca passei por isso e espero nunca passar.
Mas aquela raiva, a convicção, a fúria dele eram tão grandes que parecia que saíam do seu corpo. Ele estava obcecado e ia para Damasco com a missão bem clara, com cartas do sumo sacerdote, com aquela autoridade para prender e levar os cristãos. Saulo tinha um propósito, mas era um propósito que vinha do orgulho e da escuridão. Ele estava convencido que estava a fazer a coisa certa. E é aqui que a história fica ainda mais intensa e poderosa. Se queres conhecer a história toda, fica comigo até ao final. De repente, o que é que acontece? No meio do seu caminho, no auge da sua convicção, uma luz do céu brilha à sua volta, magnífico. Não foi um pequeno clarão, não. Foi uma luz intensa que o fez até cair no chão, sabes? Saulo não parou por conta própria, mas teve de o fazer parar. Às vezes as nossas vidas estão tão aceleradas, tão cheias de certezas que é preciso que algo nos faça parar, nos faça cair, que nos faça parar para conseguirmos ouvir. Saulo caiu e aí ouviu a voz, aquela voz, a voz de Jesus que ele tanto perseguia. Não veio com condenação. Ele não disse, Saulo, tu és um pecador. Ele fez uma pergunta, Saulo, por que me persegues? Era uma pergunta tão pessoal e tão direta. E Paulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem o persegues. Magnífico, não é, pessoal? Sabes, às vezes é assim que Deus fala connosco. Ele não perguntou o que Saulo estava a fazer, mas por que é que o estava a fazer? E a resposta é a chave para tudo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo percebeu que ao perseguir os discípulos, ele estava a perseguir o próprio Jesus. Já imaginaram? O alvo não era o caminho, era o próprio Deus. Aquele encontro de Saulo com a luz não foi para o castigar, mas para o confrontar com a verdade. Foi uma demonstração de amor e da sua graça, de que mesmo nos nossos maiores erros, Deus está para nos chamar de volta, para nos resgatar. Isso é tão maravilhoso e poderoso, pessoal. Sabes uma coisa? Esta história não é sobre Paulo, é sobre nós. Quantas vezes o nosso orgulho nos cega? Quantas vezes seguimos um caminho que sabemos não ser o melhor, só para não admitir que erramos? Todos temos o nosso próprio caminho de Damasco, sabias? O teu ou o meu pode ser uma crise, uma amizade que se desfez, ou uma decisão de carreira que correu mal. Sabes, são esses momentos que nos fazem parar e repensar. No meio da escuridão, a luz pode aparecer, se a permitires ver, claro. Não é esquecer os nossos erros, mas perceber que eles não nos definem e podem moldar o nosso futuro. O primeiro passo é simplesmente parar. E tu, vais parar para escutar ou continuar por orgulho? Se Deus te convidasse a partilhar esta mensagem, tu farias? A decisão é tua. Queres continuar a ser um Saulo ou um Paulo? Eu, pessoalmente, quero ser um Paulo e não mais um Saulo. Meu amigo, minha amiga, se esta história te fez parar e te inspirar, deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero ser Paulo. E se ainda não fazes parte da nossa família, inscreve-te agora mesmo, ativa o sininho para receber os conteúdos novos, todas as quintas, domingos e terças-feiras, sempre no mesmo horário. E claro, para continuarmos a nossa caminhada juntas. Obrigada mais uma vez por estares aqui comigo ao longo de mais uma caminhada. É mesmo muito especial caminhar contigo ao meu lado. Como sabem, Deus te ama e eu também. Sejamos um Paulo e não um Saulo no nosso caminho. Deus vos abençoe. Um beijinho muito grande e até à próxima quinta-feira. Tchau. Fiquem bem. Deus vos abençoe. Tchau.